Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão Analítico. Eu sou Daniel Hammer-Roisman, psicólogo e psicanalista independente. O tema do vídeo de hoje é psicanálise e pautas sociais, ética do cuidado versus militância. Bom, vocês sabem que é muito comum os psicanalistas nas redes, hoje em dia é um fenômeno, digamos, se pronunciarem sobre assuntos variados, né, dando opiniões e por estarem nas redes, obviamente, como qualquer outro ser humano, como a maioria das pessoas hoje em dia que tem algum tipo de rede social. E fica uma interrogação acerca, digamos, da forma como eles se colocam. Eles estão se colocando do ponto de vista psicanalítico, eles estão se colocando do ponto de vista pessoal, eles estão se colocando como acadêmicos, por exemplo, a partir de um lugar de pesquisadores, de professores, ou a partir dessas três coisas juntas, enfim. Nem sempre isso é fácil de responder, né? Justamente acho que é importante a gente diferenciar esses três níveis, a manifestação nas redes sociais, pessoal, como cidadão, né? A posição enquanto psicanalistas e uma posição enquanto professores ou acadêmicos, pesquisadores que estão, digamos, num lugar de ensino, né? Enfim, de algum tipo de saber, né? Bom, do ponto de vista psicanalítico, eu acho importante diferenciar das outras posições. Por quê? Porque eu entendo que a psicanálise ela é uma forma de cuidado, né? Uma forma de tratamento que leva em conta o inconsciente, as palavras, obviamente, mas também a ambivalência, os paradoxos do ser humano, né? E nesse sentido, ela não trabalha com algum tipo de ideal moral, sanitário, onde as pessoas teriam que se enquadrar em certas condutas ou parâmetros de comportamento que seriam esperados com base no politicamente correto ou algo nesse sentido. Então, eu entendo que a psicanálise ela não tem um viés jurídico ou policialesco no sentido de uma normativização de condutas. Tendo em vista isso, ela vai procurar oferecer tratamento para o sofrimento humano através das ferramentas que ela foi desenvolvendo aí ao longo de mais de um século de existência. Então, eu acho muito complicado quando os psicanalistas não deixam claro de que tipo de posição eles estão partindo e acabam incorrendo numa postura militante, né? A militância, no meu entender, eu sei que pode ter gente que discorda de mim, acho que é importante até se manifestar nos comentários, mas eu entendo que a militância ela é uma forma de poder, ela se baseia no superego, ela tem a ver com ideais e numa repressão do que seriam, digamos assim, condutas inadequadas ou esperadas do ponto de vista dos direitos humanos, da democracia, enfim, embora você possa ter militâncias também que pregam algum tipo de violência, você pode ter uma militância que, digamos, teria a ver com o bem-estar, né, com o cuidado, mas aí que está o problema, na minha opinião, porque quando esse cuidado ele é imposto de uma forma normativa, ele está muito próximo do discurso jurídico de uma espécie de criminalização, né, ou de execração daqueles aspectos, vamos dizer assim, fascistoides e paradoxais, autoritários que existem dentro de todos nós, em alguma medida. E é justamente isso que descobriu a psicanálise, que ninguém é puro, ninguém é perfeito. Então, eu sei que a militância, quando ela está, digamos, com essa faceta, que me parece a mais comum, no sentido de estabelecer a duras penas, né? Uma posição do que seria o correto, né? Em termos de atitudes frente à sociedade, o mundo, né? Quando isso é imposto, a gente acaba não escutando, não cuidando de pessoas que estão adoecidas e que precisam de posturas autoritárias e fascistoides para, digamos, exercer
algo do seu sofrimento ou tentar desdobrar esse sofrimento de uma forma fracassada num processo de cura. Obviamente que a violência, o ódio, a ditadura não curam nada. Então, realmente, a psicanálise ela está aliada, né, à democracia, aos direitos humanos, mas a gente precisa interrogar como a gente vai fazer isso. Digamos, estabelecendo normas e condutas de comportamento, né? Porque aí não vai sobrar nenhum paciente para a gente atender, se a gente for estabelecer isso como critério prévio, ou a gente vai escutar essas pessoas, ver da onde, qual é o seu ponto de partida, o que as levou a sustentar parcialmente ou quase que totalmente uma posição como essa. Então me parece que é muito perigoso usar a ferramenta da psicanálise como uma forma de militância nas redes, porque isso gera um ideal sanitário, uma certa massificação, e a gente acaba produzindo uma espécie de clínica especular, uma clínica em espelho, aonde nós vamos propagandear que a psicanálise, ela, digamos, busca ou pré-estabelece que as pessoas têm que ser de um determinado jeito e, consequentemente, só vão então nos procurar pessoas que estão enquadradas no modelo sanitário e purista, na conduta ilibada que nós achamos que elas deveriam ter. Com isso, ali onde haveria um potencial tratamento, escuta, acolhimento, ética do cuidado, com, digamos, as pessoas que estão numa posição efetivamente de violência ou de praticarem agressão, seja do ponto de vista ideológico, do ponto de vista psíquico ou real, né, ou concreto contra alguém, elas estariam impedidas por conta disso de desdobrarem isso numa outra coisa. Então me parece que um radicalismo, uma pureza, um superego pautado numa ideia de bem para combater um mal, ele acaba sendo ineficiente, ele acaba reforçando uma dicotomia de fanatismos, potencialmente, né, entre o bem e o mal, entre os que são puros, perfeitos, de conduta ilibada, e os outros que seriam, então, os agressores, os fascistas e tal. Então, essa não é, na minha opinião, a melhor forma, pelo contrário, ela não é resolutiva, ela cria uma falsa sensação narcísica de que aquele que acusa o outro, ele em si é perfeito e o outro não. Então, isso cria um espaço, um buraco nas relações, que é justamente um fenômeno que a gente vê muito hoje em dia, inclusive no Brasil, através das disputas políticas, né? Então, não estou dizendo que a psicanálise não esteja aliada com a democracia, os direitos humanos, que ela se posicione, obviamente, contra a homofobia, o racismo, a transfobia, a xenofobia, enfim, todos os tipos de violências, as diferenças, mas eu acho que a melhor ferramenta, no meu entender, que representa a psicanálise é o acolhimento, é a escuta, é o tratamento. Eu sei que tem gente que não gosta que a psicanálise seja considerada herdeira da medicina, eu também acho que ela acabou se tornando uma outra coisa, mas eu penso que o discurso de Hipócrates, né, onde o médico que se forma, ele faz um juramento de que ele não vai fazer diferença entre as pessoas, ele vai atender quem for, quem tiver na frente dele. Eu acho que isso sim também serve um tanto para a psicanálise, da gente não ficar selecionando ou julgando quem a gente vai atender, mas simplesmente poder atender a todos. Ah, mas esbarrou na esfera criminal. Bom, aí é uma outra coisa, é um outro patamar, vai ter que ser pensado o que vai ser feito quando, de fato, alguém comete um crime, né? Mas, então aí tem o campo jurídico que responde por isso, o campo legal, enfim. Mas eu acho que partir desse princípio, a partir da psicanálise, mata a psicanálise, que é a possibilidade de tratar, de cuidar dessas formas de adoecimento. E o fascismo e os preconceitos são formas de adoecimento psíquico que vêm de tempos imemoriais na história da humanidade, que vão tomando cada vez mais novas facetas no mundo. Então é importante a gente considerar o aspecto não todo, o aspecto não puro das pessoas, porque é justamente aí, nessa pureza que se alicerça o fascismo, né? A gente vê historicamente isso,
poder suportar as contradições das pessoas, poder ter capacidade de tolerar a angústia frente a receber pessoas, enfim, pacientes, né, nas nossas clínicas, enfim, que têm veias que se manifestam dessa forma radical, poder escutar para que isso seja desdobrado num movimento de vida e construtivo. Na minha opinião, esse é o papel da psicanálise. Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a vocês e obrigado pela presença. Tchau.